Quem precisa de um rompimento na sua vida? De romper. Todos nós precisamos. Amém? Todos nós precisamos, pois Deus, Ele é uma fonte a jorrar. Ele é uma fonte que jamais cessa. Amém, igreja? Então, o único que pode nos fazer romper, crescer, avançar é Deus. Deus sempre tem a instrução de fazer a gente romper na vida. Diga glória a Deus. Amém? Só que nem todo mundo rompe na vida. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, para fazer alguém romper, para fazer alguém crescer, para fazer alguém avançar, Ele precisa que esta pessoa seja extremamente esforçada. Diga glória a Deus. Nós podemos ver na palavra de Deus que Deus, Ele sempre escolheu, escolheu a dedos pessoas esforçadas. Quando alguém não tinha coragem, tinha força. Diga glória a Deus. Amém? Quando alguém, por exemplo, não tinha força, tinha coragem. Mas o fator principal que faz alguém romper, que faz alguém avançar, é o esforço. Diga glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus. O que foi que Deus falou para Josué? Seja forte, seja corajoso. Duas palavras: forte o quê? Corajoso. Diga glória a Deus. Deus anda à procura de pessoas assim, fortes e corajosas. Quando eu falo forte e corajoso, não tem nada a ver com força física, não tem nada a ver com força do braço, não tem nada a ver com idade. Diga glória a Deus. Tem a ver com pensamento, tem a ver com fé. Diga glória a Deus. O forte não é aquele que é cheio de músculos, é cheio de saúde, é cheio de vigor, não. Não é essa força. Diga glória a Deus. Até porque Deus também pode usar o doente para curar um outro enfermo. Amém? E existe. Você sabia? Deus pega pessoas que estão enfermas para curar outras que estão enfermas. Vai entender a vontade de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então o primeiro fator é o que? Esforço. Amém? Esforço. Olha o que diz Juízes capítulo 6, verso 11. O chamamento de quem? De Gideão. Você vai entender por que Deus chamou Gideão. Amém? Diga glória a Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do quê? Do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo. Aonde? No lagar. Para o pôr a salvo de quem? Dos midianitas. Diga glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do quê? Do carvalho. Por que o anjo não foi diretamente a Gideão? Foi diretamente para debaixo do carvalho. O anjo foi diretamente para debaixo daquele pé de árvore que chamava carvalho para observar Gideão.
Diga glória a Deus. Para ver o que Gideão estava o quê? Fazendo. E a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando o trigo aonde? No lagar. Você sabe o que é um lagar? Vou explicar resumidamente para você entender. Lagar é um lugar onde eles usavam para separar o líquido do sólido. Por exemplo, de extrair da uva o suco de uva. Um exemplo, extrair da azeitona o azeite. Lagar era para isso. Lagar não era lugar de malhar trigo. Diga glória a Deus. E lagar é um lugar estreito, é um lugar pequeno. Porque ele pretendia fazer, queria fazer, o lagar era um lugar o quê? Pequeno, não era um lugar correto. Mas mesmo assim ele estava o quê? Fazendo. Ele estava malhando o trigo por causa dos midianitas. Quem eram os midianitas? Era um povo muito forte da época. Que quando o povo de Israel começava a plantar, eles iam lá, quando dava os frutos, pegavam tudo. Eles roubavam tudo, deixando as pessoas sem nada, na escassez. Eles saqueavam. Diga glória a Deus. Então Gideão, mesmo estando neste lugar pequeno, porque o lagar é lugar de malha, é lugar de extrair outras coisas, o suco da uva, amém? E vice-versa, ou seja, separar o líquido do sólido, o sólido do líquido, extrair. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então o anjo ficou olhando aquilo ali e vendo que Gideão era um homem o quê? Esforçado, fazendo o que ninguém estava fazendo. Diga glória a Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Quem quer chamar a atenção de Deus? Faça o que ninguém está fazendo. Amém? Faça o que ninguém está fazendo. Enquanto todo mundo, por exemplo, estava pranteando, chorando, porque os midianitas não deixavam nada. Talvez existia até pessoas ali que já perderam a fé até de plantar, vamos se dizer assim, né? Porque não adiantava. Como é que você planta algo sabendo que alguém vai vir roubar depois? Difícil, não é? É da pessoa perder as esperanças e a fé, é ou não é? Mas Gideão não. Diga glória a Deus. Gideão, ao contrário, se esforçou para guardar o máximo, como diz a palavra, ele estava malhando o trigo para guardar o máximo que ele podia. Diga glória a Deus. Fazendo o que ninguém estava o quê? Fazendo. Amém, igreja? Então o anjo do Senhor estava o quê? Observando. Tem algo de diferente naquele homem. Diga glória a Deus. Tem algo diferente ali. Amém, igreja? É o que Deus procura no ser humano, algo diferente, para poder fazer ela romper, para poder fazer ela avançar. Quando alguém, igreja, é extremamente esforçado, ela, com o esforço dela, ela consegue às vezes até carregar ou ajudar quem está sem força ou quem está sem condições, quem está em redor dela, por causa do esforço dela. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você pode abençoar pessoas através do seu esforço. Amém? Você pode abençoar as pessoas ao seu redor através do seu esforço, toda vez que você se esforçar. Diga glória a Deus. Então Deus não costuma chamar pessoas que não são esforçadas, mas pessoas o quê? Esforçadas, pessoas que dão um jeito para tudo. Diga glória a Deus.
Ele poderia colocar uma pedra igual a maioria de todos e dizer: não dá nem para guardar. Será que dá o mesmo tempo de malhar esse trigo aqui para me guardar? Não, ele estava malhando. Diga glória a Deus. A pessoa esforçada de mente é aquela que bota um propósito na sua mente, no seu pensamento e vai. Diga glória a Deus. E faz. Ela não muda de opinião. Ninguém muda a opinião dela. Ninguém tira o propósito dela. Diga glória a Deus. Por isso que eu falei que esforço não tem nada a ver com força física, mas com o quê? Com mente, pensamento. Diga glória a Deus. Amém? Então você tem que ter esse temperamento de fazer o que ninguém faz. Aí você vai estar fazendo a diferença. Aí sabe o que vai acontecer? Deus ele vai enviar o anjo do Senhor até você. Amém, igreja? Quando você se mostra esforçado e diferente, Deus envia o quê? O anjo. Quando Deus envia o anjo é para quê? Para abençoar, para trazer resposta, para fazer você romper. Porque o anjo pega na tua mão e faz você romper. Amém? Você não vê, mas Deus envia. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então o primeiro ponto para você romper é ser o quê? Esforçado. Aqui, Não deixe pensamentos fracos, pensamentos duvidosos, contrariedades, que são pensamentos contrários, opinião alheia. Não deixe, vamos se dizer, as imagens, aquilo que você vê. Diga glória a Deus. Fazer você parar ou tirar o seu ânimo, o seu esforço. Seja forte, Deus quer contar com você. Amém? Não só para lhe abençoar, mas para abençoar a tua casa e a tua família. Amém? Igreja. E além do esforço, Deus ele também gosta de chamar pessoas ocupadas. Diga glória a Deus. Deus ele gosta de chamar pessoas o quê? Ocupadas. Para fazer a sua vontade. Não é à toa que a maioria das pessoas que Deus chamou e que Deus usou tremendamente eram pessoas ocupadas. Eram pessoas que eram ocupadas, eram pessoas que tinham, por exemplo, um trabalho, que trabalhavam, que tinha suas ocupações. Por isso que eu falo ocupado. Não resumo isso somente para trabalho, mas ocupação. Amém, igreja? Pessoas o quê? Ocupadas. Pessoas, igreja, que são ocupadas, elas têm metas, elas têm propósito, elas são esforçadas. Diga glória a Deus. Você já viu aquela pessoa que ama trabalhar? Não tem gente que ama trabalhar? Parece que é um amor, parece que é um prazer, ela não se cansa. Se pudesse, ela trabalhava que noite e dia, porque ela ama o que ela faz. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então o segredo está aí. Deus procura pessoas que amam o que faz. Porque se a pessoa ama o que ela faz, ela vai fazer para Deus com amor também aquilo que Ele pede. Ela vai cumprir o propósito com amor. Diga glória a Deus. E com esforço. Amém? Você quer ver exemplos? Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava ocupado ou desocupado? Ocupado. A palavra diz em Êxodo 3:1: quando Deus chamou Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro. Lembra da parte da sarça ardente? Pronto. Foi ali o chamado de Moisés. Diga glória a Deus. Quando a sarça que representava Deus apareceu, Moisés estava o quê?
apacentando as ovelhas. Se ele não estivesse apacentando as ovelhas, e aí? E ele viu a sarça e foi até lá. E foi ali que surgiu o chamado a de Moisés. Em 1 Samuel 17:34, quando Deus chamou Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Diga glória a Deus. Tanto é que a palavra fala, ele mesmo disse que matou um urso e um leão para proteger as ovelhas. Então o trabalho de Davi, do caçula, era o quê? Cuidar das ovelhas do seu pai. Uma ocupação, sim ou não? Sim. Com zelo, porque a pessoa matar um urso e um leão, cuidava bem, sim ou não, das ovelhas? Demais. Então Deus olha para uma pessoa daquela e opa, esse aí dá para ser o quê? Dá para ser rei. Diga glória a Deus. Ele faz isso com amor, com esforço, com garra, com determinação. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Tem mais. Quando Jesus chamou os discípulos, a maioria que ele escolheu o quê? Eram pescadores. Eram homens o quê? Ocupados, pescavam, viviam da pesca. Diga glória a Deus. Tem mais. Sobre Eliseu. Quando Deus chamou Eliseu através de Elias, a palavra diz que Eliseu estava arando a terra com os bois. Olha os nomes, olha as pessoas, todas ocupadas e esforçadas, porque quem trabalha é esforçado. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então é uma qualidade, sabe, que faz, Deus pega aquela pessoa e faz ela romper. Diga glória a Deus. Todas essas pessoas romperam, sim ou não? Moisés rompeu, sim ou não? Moisés rompeu. Os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, romperam, sim ou não? Todos tiveram um passado, sabe, pequeno, lá embaixo, mas olha o que se tornou. Jesus disse para ele: ó, larga as redes aí, que agora vocês serão pescadores de homens. Imagina o tanto de almas que esses homens ganharam. Diga glória a Deus. Porque se eles pescavam, eles amavam pescar, eles também iam amar ganhar almas. Se eles se esforçavam para ganhar o pão de cada dia, eles também iriam se esforçar o quê? Para ganhar almas pelo reino de Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então, pessoas ocupadas com algo, elas são determinadas a conquistar, a alcançar algum objetivo, e isso atrai a Deus para um propósito na vida dela, o propósito de Deus. Todos esses homens que eu citei para você, que Deus escolheu, que Deus chamou, Deus tinha um propósito na vida deles, sim ou não? Olha Moisés, Deus chamou Moisés, colocou Moisés como líder para tirar o povo da onde? Do Egito, e fazer atravessar o Mar Vermelho. Propósito. Deus tirou Davi do meio das malhadas, das ovelhas que apacentava o seu pai, para fazer Davi o quê? Rei. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Deus quer tirar você da situação que você está para melhor, para maior. Essa é a visão de Deus. Mas não se esqueça de agarrar essas palavras: força e coragem, esforço. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Lembre-se, é aqui, não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver com a sua saúde, não tem nada a ver com isso. É aqui, ó, determinação, esforço. Diga glória a Deus. É da mente. Amém?
Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9: assim como eu também, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Diga glória a Deus. Assim corro também eu, não sem o quê? Sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes do ar. Diga glória a Deus. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter um objetivo. Diga glória a Deus. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Por que, pastor, o Senhor fala isso? Por exemplo, uma pessoa que vive da pesca, vamos falar dos discípulos, que vive da pesca, tira o seu sustento da pesca, ela não pode parar de pescar. É ou não é? Porque se ela parar de pescar, como que ela vai receber o dinheiro para poder comer, para poder suprir as necessidades da casa? Não pode. Então ela é uma pessoa que tem o quê? Meta. Se é todos os dias que tem que pescar, todos os dias ela vai o quê? Pescar. Amém, igreja? Diga glória a Deus. É por isso, igreja, que você tem que estar com a sua mente ocupada. Quando eu falo ocupação, não tem a ver só com o trabalho, mas principalmente com a sua mente. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Eu até concordo, porque uma mente vazia de Deus, desocupada das coisas de Deus, é o cenário perfeito para o diabo colocar tudo o que ele quer, para ele guardar tudo o que ele quer na vida daquela pessoa. Sim ou não? Então a nossa mente precisa estar ocupada com as coisas de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Deus todos os dias Ele prepara um maná para você comer. Você sabia? Todos os dias você tem que comer do maná. No dia que você não comer do maná, você enfraquece um pouco mais. Pode não enfraquecer totalmente, mas você enfraquece. Diga glória a Deus. Igreja, sabe o que foi que Deus falou para o povo do Egito? Quando sustentava, quando mandou o maná cair do céu, Deus falou bem assim: peguem o suficiente para vocês comer hoje. Não peguem mais do que isso, não acumule nada não. Porque se eles acumulassem o maná é pão, dentro das suas tendas, se eles acumulassem muito, iria apodrecer. Então Deus disse: não ajunte mais do que você possa comer hoje, porque, ou seja, amanhã eu vou mandar mais, depois eu vou mandar mais. Então todos os dias Deus tem o quê? Tem um maná novo do céu para a sua vida. E você recebe esse maná quando você vai orar. Quando você vai orar, Deus Ele te entrega esse maná dos céus. Você não vê, mas cai sobre a sua vida. E é isso que faz você se colocar de pé. É isso que faz você permanecer. É isso que faz você prosseguir. É Deus te alimentando, é Deus te fortalecendo. Mas todos os dias eu tenho que o quê? Que buscar o maná dos céus. Igual todos os dias a gente corre para poder almoçar, para poder tomar um café, para poder jantar. Amém, igreja? Você sabia qual seria a maneira certa de todos nós, todos os dias? Era orar 3 vezes ao dia. Você sabia disso? De manhã, de tarde e de noite. A gente não come 3 vezes ao dia? Sim ou não? Então quem tem fome, Jesus disse: quem tem fome e sede, o quê? Vem a mim que eu vou saciar. Amém, igreja? Se você pudesse orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, mais saciado você estaria. Amém? Diga glória a Deus. Segundo passo, olha que palavra abençoada. Juízes capítulo 14. Olha que palavra poderosa.
Juízes 6,14, 14 agora. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua o quê? Olha a palavra aí, força. Tem a ver com esforço ou não? Tem, e muito. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E Deus ainda completa: porventura não te enviei eu? E ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele estava olhando o quê? Para a pequenez dele, para a família dele, de onde ele saiu. Igreja, Deus não olha para esses detalhes. Enquanto Deus estava olhando para ele, o anjo parou lá e estava falando que estava olhando para a coragem, para a força que ele tinha, para a determinação que ele tinha. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Deus não precisa de cenário. Deus precisa que você seja forte, que você se esforce. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus trabalha com o que você tem. Amém? Deus trabalha com o que você tem. Pastor, não tenho nada. Tem, você tem alguma coisa. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vai nessa tua força. Força era o que Gideão tinha. E o que é que você tem? Usa isso com força. Pastor, tenho coragem. Usa essa coragem com toda a sua força. Pastor, tenho fé. Usa essa fé com toda a sua força. Diga glória a Deus. Pastor, sou determinado. Quando eu tenho alma em mente, ninguém tira de mim. Então usa essa determinação com toda a sua força. Usa o que você tem. Amém? Diga glória a Deus. Fez calor agora, hein? Vamos lá. Juízes 6,17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos ázimos de um efa de farinha e a carne, e pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Diga glória a Deus. Então ele apresentou ali o quê? Ele fez ali o quê? Um sacrifício. Amém? O sacrifício daquela época era assim, você sabe, né? Eram animais, enfim, isso agradava a Deus. Daquela época, hoje o sacrifício não é mais animal. Diga glória a Deus. Hoje o sacrifício somos nós. É quando você, pastor, quando é que você se sacrifica? Quando você se rende, faz a vontade do Senhor, sabe, quando você renuncia a você mesmo e vive para Deus, você está se sacrificando, você está se doando. Diga glória a Deus. Então Gideão falou, e ele ainda com dúvida: se é o Senhor, me dá um sinal, mas espera aí, que eu vou apresentar uma oferta, eu vou fazer um sacrifício. Diga glória a Deus. Terceira coisa para quem quer romper. Você quer saber qual é? Terceira coisa para quem quer romper. Se você quer romper, faça votos e sacrifícios a Deus. Amém? Porque voto e sacrifício agrada a Deus, faz você romper, porque parte de você.
Diga glória a Deus. Não é ninguém que chega e manda você fazer. Quem mandou ele apresentar aqui? Esta carne, estes pães asmos, este caldo na panela, quem foi que mandou ele apresentar? Ninguém. O anjo nem pediu, mas ele chegou, peraí, que eu vou trazer o quê? A minha oferta, porque eu quero sinal de quê? De Deus. Diga glória a Deus. O sacrifício e o voto tem o quê? Poder de fazer você romper tudo que está travado. O voto e o sacrifício, quando cumprido, rompe qualquer barreira, qualquer obstáculo. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então você não tem que esperar as coisas mudar, se encaixar, melhorar, para você sacrificar ou fazer um voto a Deus. O voto e o sacrifício a Deus vem antes da resposta, vem antes da recompensa que você precisa. Diga glória a Deus. Todo voto vem antes da recompensa, não é depois. Se a gente ficar esperando cenário, dias melhores, momento certo para poder fazer um sacrifício, um voto, não vai romper, não vai destravar o que tem que destravar. E eu provo isso na Bíblia, que todas as pessoas que fizeram um voto a respeito de alguma coisa com Deus, depois elas receberam. Amém? Faça votos com Deus, faça sacrifícios com Deus. Pastor, o que é sacrifício? É algo que te custa, algo que é difícil para você, mas que Deus o quê? Fala contigo, que Deus te pede. Amém, igreja? Não é ninguém que manda, Deus te pede. Às vezes Deus não te pede, você tem que se levantar, usar a sua força, a sua coragem, a sua fé e fazer o seu voto com Deus. O seu desafio. Sabe o que significa voto? Significa desafio. Amém? A palavra diz que Jacó lutou com Deus, com anjos, sim ou não? Olha só. Deus gosta de desafios. Diga glória a Deus. Amém? Sabe por que Deus gosta de desafios? Primeiro, porque Deus ele sabe que ele cumpre. Ele pode cumprir e fazer qualquer coisa. Segundo, ele gosta de desafio, igreja, para provar a cada um. Está difícil achar pessoas de fé, de fidelidade, de desafio na terra. E quando Deus encontra, Deus honra. Quando Deus encontra alguém que cumpre o que prometeu, que cumpre com a palavra, Ele vê antes, Ele vê no voto, Ele vê na hora do voto, Ele vê na hora do sacrifício. Diga glória a Deus. Tem vários votos aqui. Olha o voto de Jacó. Amém? Em Gênesis capítulo 28, olha o que diz, ó. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo. Olha o voto de Jacó, presta atenção nas palavras de Jacó, porque isso aqui vai te ensinar a fazer voto com Deus. Se Deus for o quê? Comigo. Olha ele desafiando a quem? A Deus. Igreja, entende? Esse não é um desafio de você colocar Deus contra a parede. Isso é um desafio de fé. Amém? Se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esse foi o voto de Jacó. Amém? Se o Senhor for comigo, me guardar nesta caminhada, nesta jornada, se o Senhor não deixar faltar comida para mim e roupa para mim, olha o voto de Jacó, e me guardar para que eu chegue em paz na casa de meu pai, eu terei o Senhor por meu Deus. Ou seja, o Senhor vai ser o meu Deus por resto da vida. Amém? Aí ele pegou o que? A pedra. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo.
Diga glória a Deus. O voto dele foi esse: se o Senhor me abençoar, me der paz para chegar na casa do meu pai, me der roupa, me der comida, tudo que o Senhor me der, eu te dou. É isso o dízimo. Amém? Aqui resume o que é dízimo. Diga glória a Deus. É fazer uma aliança, um voto com Deus de que tudo que passar nas suas mãos, você vai tirar para ajudar a obra de Deus. Isso é um voto que abençoa a vida financeira, e não somente isso, outras coisas também. Amém? Esse foi o voto de Jacó. Você quer ver outro voto? Olha o voto de Ana. Em 1 Samuel capítulo 11 diz: fez um voto, Ana, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, dizendo Ana, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ou seja, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai raspar a cabeça. Esse foi o voto dele. Diga glória a Deus. Ei, você entendeu o que nesses votos aqui? Que tudo aquilo que a gente pede a Deus, a gente tem que achar um meio de retornar para Ele, voltar para Ele. Ó Jacó, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der paz, se o Senhor me der roupa, certamente o que passar nas minhas mãos vou tirar o dízimo, ou seja, devolver. Olha Ana, se o Senhor me der um filho, se o Senhor atentar, ouvir o meu clamor, não se esquecer de mim, me der um filho, eu vou devolver o meu filho, eu vou colocar ele, ou seja, para servir o Senhor lá no templo. Foi isso o filho de Ana. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Ou seja, tudo que é meu é de quem? É de Deus. Está aí a lógica do voto e da resposta. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Eu já vou encerrar. Então, todo sacrifício, todo voto tem que ter propósito, tem que ter direção, tem que ter instrução. Amém? Voltando para Juízes capítulo 20, ou versículo 20, perdão, capítulo 6, 20, diz assim, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-lhe sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Diga glória a Deus. Então ele apresentou Gideão a oferta dele, mas também ele ouviu a instrução de quem? Do anjo, de como fazer. Diga glória a Deus. É por isso que eu sempre peço para você, igreja, cada campanha, cada propósito, siga a risca, porque tudo que eu passo para você é uma instrução. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Amém? Então siga as instruções. Amém? Então o anjo falou: pega isso, faz aquilo. No 21 diz: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Amém? Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Diga glória a Deus. Este foi o compromisso de Deus com Gideão. Amém? Não morrerá. Diga glória a Deus. Olha que coisa forte. Então o sacrifício e o voto tem poder, sim ou não? Mas lembre-se, tem que sair de você. Eu já falei algumas vezes aqui, igreja, não espere o pastor falar para você fazer um voto, um sacrifício.
Tanto é que eu nem falo muito sobre voto e sacrifício aqui. Amém? Mas sabe por que muitas das vezes o pastor pede muito? Porque se esperar pelas pessoas, elas não sacrificam, elas não se levantam, elas não se esforçam. Amém? Então tem que partir de você. Quando parte de você é melhor ainda, porque Deus está vendo, ó, ninguém falou, ela se levantou, teve coragem, ninguém falou nada para ela. Eu estou vendo. Lembre-se, o anjo estava observando Gideão debaixo do pé de carvalho. Diga glória a Deus. Deus está te observando. O anjo de Deus está te observando. Amém? Então, na hora que você pensar em se esforçar, Ele está lá. Ele se apresenta. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Pois os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. Amém? Então, a maior resposta de um sacrifício e um voto a Deus não é somente o resultado, mas é você comprovar que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Essa é a maior resposta de um voto que você tem que esperar quando você faz um voto. Não só é a resposta, não só é receber, mas é Deus te dar um sinal de mostrar que é contigo. Diga glória a Deus. É isso que Jacó queria. Amém? Cada voto é diferente, cada voto é um voto, cada necessidade é uma necessidade. Diga glória a Deus. Para encerrar, Juízes capítulo 5, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abierezitas. Diga glória a Deus. Então Gideão edificou o que? O altar. Ele viu que Deus respondeu ele viu que Deus era com ele levantou logo um altar de sacrifício. Ele não parou mais de fazer voto com quem? Com Deus. Diga glória a Deus. Outra coisa que Deus observa, se quando nós vamos fazer um voto ou um sacrifício, nós estamos fazendo por interesse, nós vamos continuar fazendo votos. Amém? Porque fazer votos só para receber, igreja, Deus não atende. Amém? Deus é um Deus que faz, que entrega, que abençoa, mas Ele não quer só votos e sacrifícios só para receber. Ele quer para ser reconhecido na tua vida. Ele quer que você veja Ele na tua vida. E o voto tem esse poder de lhe mostrar isso, de te dar esse sinal. Diga glória a Deus. Eu não sei qual é o tipo de voto que você precisa, isso tem que sair dentro de você. Amém? Você tem que pedir direção ao Espírito Santo. Só sei que o voto e o sacrifício, ele tem que te custar algo, não sei o que. Amém? Tem gente que faz sacrifício financeiro, tem gente que faz sacrifício de outro jeito, de outra forma, eu não sei. O Espírito Santo, ele pode te instruir. Jacó teve seu voto. Amém? O voto de Jacó foi financeiro, sim ou não? Foi dízimo. O voto de Ana foi o quê? Foi o filho. Amém? Ela era estéril, sim ou não? Estéril, não podia gerar filhos não. Olha que humilhação. Amém? Tem o desejo de ter um filho e não poder, porque era estéril. Mas o voto deu condições a ela. Deus abriu a madre dela, o ventre dela. Diga glória a Deus. Amém? Então depois que Deus respondeu a Gideão, ele não perdeu o hábito de sacrificar, de ofertar. Quando você levanta um altar em sua vida, você desafia todos os problemas que se levantam contra você. Amém? E o altar de Deus, e no altar de Deus é impossível você não vencer, você não ter resposta. É impossível. Levante altares na sua vida. Amém? Faça votos, faça sacrifício pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, quem trabalha pelo trabalho, pela sua vida financeira, pelo seu, enfim.
faça votos e sacrifícios com Deus. Deus vai ver o teu esforço. Amém? Diga glória a Deus. Depois que Deus ouviu, Deus é comigo, Deus me responde, não parou mais. Por que Abraão era rico e próspero? Você sabe disso? Você sabe por quê? Por que Abraão era rico e próspero? Era um homem de sacrifício. Todo lugar que ele chegava, ele levantava um altar. Era no monte tal, era no monte tal. Todo lugar que Abraão ia ou vivia, ele levantava o quê? Um altar. Levante altares na sua vida a Deus. Amém, igreja? Pastor, não tem nenhum altar na minha vida de sacrifício de volta a Deus. Levante. É você que levanta. Quem foi que restaurou aquele altar quando Elias desafiou os profetas de Baal? Elias. Elias foi lá, restaurou o altar do Senhor. Diga glória a Deus. E Deus respondeu com fogo. E ali ficou provado a eles que Deus é Deus. E aquele povo reconheceu Deus. Quer que muitos reconheçam Deus na sua vida? Veja Deus na sua vida, está aqui. Quer romper na sua vida? Está aqui. Esta palavra é a direção, é a instrução de Deus para a sua vida. Amém? Diga glória a Deus.